Sejam bem-vindas. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom estar aqui com vocês nesse evento. Vamos começar a falar aí nosso Talk Consciente da filial Mato Grosso. Estou muito feliz e honrada em estar aqui com vocês, sou muito grata por essa oportunidade. O nosso tema de hoje é ESG e gestão de pessoas, tendências para a nova economia. Que tema, não é? Eu sou da área de gestão de pessoas, sou apaixonada por esse tema de tendências, enfim, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. E para a gente começar a falar sobre o nosso tema, é importante que a gente conheça um pouco sobre o capitalismo consciente também. Afinal de contas, eu falo que gestão de pessoas, quando tem um propósito maior, quando é orientado para os stakeholders, quando forma líderes de cultura consciente, ele acaba sendo mais estratégico. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o movimento. Eu não sei quem está aqui agora, quem já chegou, quanto conhece o movimento do capitalismo consciente, mas eu vou chamar um vídeo, o Gabriel vai me ajudar aqui a passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais do movimento. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. E que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco. Muito bacana o movimento, não é, gente? Bom, eu vou começar me comunicando aí, me apresentando para vocês. Meu nome é Graciele Pisato. De novo, sejam muito bem-vindos. Gratidão aí por todo o apoio, Gabriel que está aqui ajudando, Karine, Lucas, todo o pessoal do Capitalismo Consciente. Gratidão a você que está aqui comigo, dedicando um pouco do seu tempo para ouvir falar sobre o tema, e gratidão às nossas convidadas, que eu já vou passar a palavra para elas também. Bom, eu sou psicóloga, sou embaixadora e sou conselheira do Capitalismo Consciente, filial aqui em Cuiabá. Com muita honra que eu faço parte desse movimento. Ainda estou iniciando no movimento, conheci o movimento no ano passado, me encantei e hoje eu percebo o quanto ele faz parte da minha vida, dos meus valores, do que eu acredito. Há mais de 20 anos eu atuo na área de gestão de pessoas, então eu sou diretora, consultora, sou coach da Pisato Consultoria, faço mentoria para RHs, então é muito legal poder falar com esse público de gestão de pessoas e com líderes que também fazem a gestão de pessoas e que estão aqui com a gente. Eu vou pedir licença para vocês para me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca,
jovem senhora, não vou falar a minha idade, eu vejo que o Gabriel, que está aqui comigo, ele fala a idade dele, eu não vou falar não, Gabriel. Cabelos lisos, loiros, longos, eu estou usando uma camisa branca e um lenço branco e preto, e no fundo tem aqui uma cortina branca, tá? Durante o nosso evento, vocês podem fazer perguntas no chat, tá? No final a gente vai tirar um tempo aí para ir respondendo, e no meio, se der, a gente vai encaixando também. Se forem fazer algum tipo de postagem, marquem o CC_MT_Cuiabá, que é a nossa página. Vai ser um prazer ter vocês conectados com a gente na página, tá bom? Então vamos lá, Suleima, Nádia, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem à vontade aí para se apresentarem para o público. Olá, boa noite a todos. Em nome do Sebrae, quero agradecer o convite, a Graciele, a Karine, ao movimento, né, Capitalismo Consciente, que eu tanto admiro e sou fã. Até atrás ali já tem um livrinho, né, da Empresas que Curam. Então, é um movimento de fato que eu acredito. Então, estou muito feliz por estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente já vem praticando. Bom, estou gerente no DSH, Desenvolvimento de Seres Humanos, traduzindo para RH, já há 12 anos na liderança, mas na área 15 anos. Então, tenho uma experiência aí bem bacana que eu vou poder falar um pouco para todos aqui que estão participando. Fazendo minha autodescrição, então, sou administradora de empresas, tenho formação em especialização em gestão de pessoas, e agora vou começar a estudar, fazer o meu mestrado em administração. Eu trago isso porque eu me considero uma eterna aprendiz. Então, Lifelong Learning faz parte do meu repertório, do meu propósito de vida. Então, eu sou baixinha, sou morena clara, me considero uma morena clara, cabelos castanhos, liso. Estou vestida uma blusa azul, com um blazer azul, branco, listada de azul. Atrás de mim eu tenho o meu mini home office, com alguns livros, alguns que eu já li, outros que ainda vou ler, como eu falei, porque eu sou uma eterna aprendiz. E, mais uma vez, feliz de estar com essas duas profissionais que eu admiro, tanto a Graciele quanto a Nádia. Obrigada, espero que vocês estejam com a gente até o final. Obrigada, Suleima, obrigada. Nádia. Boa noite, pessoal. Que alegria poder estar aqui hoje com vocês, compartilhar aí uma noite de trocas e aprendizados com um movimento que é tão importante, tão bacana, que é o Instituto do Capitalismo Consciente. Eu sou Nádia Macanhã, sou gerente de desenvolvimento humano do Grupo Rota Oeste, aqui representando a BRH Mato Grosso, da qual eu sou diretora de eventos e vice-presidente do Conselho Deliberativo. Me defino como uma apaixonada pela área de pessoas. Eu acho que nós da área temos um papel super importante em ajudar a sociedade a evoluir, construir mecanismos diferentes. Então, toda a minha trajetória e o meu trabalho é para poder fortalecer esse movimento de mudança, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo. Hoje, vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, estou vestida aqui de uma blusa azul, estou com um fundo branco e muito feliz e sorridente por estar aqui com vocês nessa noite. Muito bem, Nádia. Também estou muito feliz de dividir essa sala com vocês e de poder contribuir aí com muitas pessoas sobre o tema. Eu falo que gestão de pessoas é um tema que é uma área e um tema que é apaixonante. Quem atua na área tem que ter propósito, tem que ter um olhar que vai além, porque aí sim a gente sai do piloto automático e consegue acordar, consegue despertar para o quanto o nosso papel pode fazer diferença. E introduzindo o tema aí para vocês, gente, o que a gente pensou trazer essa questão, né? Como que o RH, como é que gestão de pessoas pode criar uma cultura favorável à implantação do ESG. Então, a gente tem ouvido falar sobre ESG, a gente está aí numa nova economia e a gente sabe o quanto esse tema é relevante. Alta direção, executivos, investidores têm falado sobre ESG e a gente acha que o profissional de RH deve ser esse agente de transformação. Muitas vezes talvez não seja ele que vai ser o primeiro a trazer a bandeira, mas é importante que
profissional de RH esteja antenado em relação a isso e, se puder, aproveite esse momento para verdadeiramente ser estratégico na organização. A gente sabe que o RH pode e deve ser um agente transformador. Eu falo que o profissional de RH tem que estar sentado do lado da presidência da empresa, porque ele que vai influenciar, ele vai educar, ele vai mobilizar as pessoas, ele vai difundir conhecimento, ele vai reforçar a importância desse tema para a liderança, então, e para os stakeholders também, por que não? Então, ele acaba trabalhando em conjunto com outras áreas para implementar ações políticas, práticas, estruturadas nesses 3 pilares que é o ESG. Então, na verdade, o ESG é uma sigla em inglês que significa ambiental ou ecoambiental, eu prefiro falar ecoambiental, que fica até mais fácil, não é? Social e governança. Então, é um conjunto de critérios aplicados aos negócios que significa, na prática, a empresa ser mais consciente do seu papel, ter um olhar ampliado sobre sustentabilidade, perceber a importância do propósito e se isso acontecer junto com o RH, eu acho que a gente consegue mais força ainda, o RH estratégico, o papel de BP, de Business Partner, que a gente fala bastante na área de RH, a gente consegue se fortalecer bastante. E trazendo um pouco das tendências em gestão de pessoas, eu vou me basear aqui no relatório da GPTW, da Great Place to Work, o último relatório que eles trouxeram, quais são as prioridades de gestão de pessoas em 2023, e aí eles trazem uma lista. Um deles é desenvolvimento e capacitação da liderança, então os programas de desenvolvimento de líderes estão aí, precisam estar na nossa pauta. Olhar para a cultura organizacional, que é fundamental, e o capitalismo consciente traz muito a questão da liderança consciente e da cultura consciente como pilares fundamentais para as empresas. Uma terceira tendência aí, é a comunicação interna, então, verdadeiramente aprimorar a comunicação interna. Uma outra tendência é olhar para a experiência do colaborador, como é que a gente pode agregar valor a essa experiência. E aí, linkando com a experiência do colaborador, a gente sabe que hoje a gente tem novas formas de trabalho, o significado do trabalho mudou. Então, como é que a gente pode criar novas políticas e formatos aí de trabalho. Um outro pilar bastante importante é a saúde mental. A gente também vê muito e tem muita ligação com o ESG, a diversidade e a inclusão, como um tema que tem que estar na pauta das organizações. Olhar para a marca empregadora. Os princípios do ESG também estão nessa lista de prioridades do profissional de RH, da área de RH ou gestão de pessoas. Digitalização de processos e ferramentas de RH, transformação digital. Tá? Então, essas são algumas das prioridades em gestão de pessoas. Eu quis fazer só esse início para a gente entrar na mesma pauta, e aí eu já convido as minhas convidadas, as minhas queridas aqui, a começar a contribuir, falando para a gente qual que é a opinião delas sobre essas tendências, o que elas percebem, que está mais forte na realidade delas, o que elas têm aplicado na realidade delas, e trazer um pouquinho também dessa questão, como que a área de gestão de pessoas pode contribuir para criar essa cultura favorável ao ESG, que foi a nossa chamada aqui para o nosso evento. Suleima, você pode comentar? Pode começar? Claro. Bom, gente, para mim está tão enraizado que fica até parecendo natural. Mas é isso que eu quero passar para quem está nos assistindo, que tem aí, acho que a gente tem profissionais de RH, CEOs, empresários, enfim, que não é um bicho de 7 cabeças. A ESG ela veio mais para fortalecer, na verdade, eu falo, criar um movimento que a gente quer para o mundo. Todo mundo sonha em ter um mundo melhor, E aí, voltando, trazendo para a prática, como ter esse mundo melhor? O que nós, enquanto profissionais de RH, ou empresários, CEOs, diretores, a gente pode fazer na empresa? Veio como tendências, segundo a GPTW, que a Graciele até citou, desenvolvimento de liderança. E hoje, gente, eu passei o dia todo em desenvolvimento de liderança. Eu sou líder de equipe e a gente tem um time
Eles têm um time hoje com 30 profissionais. Então, o Sebrae Mato Grosso, desde quando eu entrei, ele entende que desenvolver a liderança faz parte até para criar essa cultura do que a gente acredita. Então, falando das 5 tendências, eu fico feliz por estar hoje numa instituição que está prezando isso. Tanto desenvolvimento de liderança, que a gente coloca na nossa pauta todo ano como estratégia, e aí eu falo do desenvolver liderança desde tendo um topo, né? No caso, os diretores, o time de gerentes, de coordenadores, de assessores, todo o time que de fato movimenta e tem uma corresponsabilidade no desenvolvimento das pessoas, que tem a corresponsabilidade de proporcionar um ambiente seguro, saudável, e é isso que a gente discutiu, inclusive, hoje, no nosso treinamento, né, de capacitação de líderes. Desde quando eu entrei no Sebrae, que eu falo que também é o que é forte, que me faz estar até hoje no Sebrae Mato Grosso, é esse alinhamento de propósito. E aí veio como tendência também cultura. 2 anos atrás, a gente fez um trabalho incrível de cultura, concluímos desde 2020, quando com a pandemia, como todos aqui passaram por dores, nós também, várias empresas, né? A gente passou por dores, por algumas decisões que não foram fáceis, mas aí a gente precisava recalcular a rota e o trabalho de cultura também foi muito importante. Aí a gente conseguiu que 100% da casa participasse na construção dos nossos valores. Ter o time engajado, entender por que ele faz parte disso, do negócio, por que ele está presente, um deles sendo os valores, né? Os valores conectam com o seu, fez toda a diferença para hoje a gente estar onde a gente está. Eu falo que a gente está vivendo um momento de Sebrae dos 3 anos para cá, um momento de ter um propósito muito forte e claro. Né? O nosso propósito é transformar os pequenos negócios em protagonista do desenvolvimento sustentável do país. E a agenda ESG também, o que eu sinto orgulho de falar, acho que a gente vai ter mais tempo aqui, se deixar é muita coisa, não sei se todos sabem, mas o Sebrae tem o prédio, né, que já ganhou o prêmio de ser o prédio mais sustentável das Américas, mas só o prédio em si não é nada se as pessoas não tiverem a consciência e a conscientização. A gente fez 12 anos desse prédio e desde 2012 o Sebrae Mato Grosso reporta ao relatório de sustentabilidade, que é o GRI também. Então, com esses comportamentos, eu falo institucionalizado, faz com que as pessoas também mudem, né? E eu falo de nós, enquanto gestores. E aí, trazendo para a pergunta da RH, como que o RH, o profissional de RH, pode ajudar? Eu falo, primeiro, a gente tomando a consciência do nosso papel. Eu tenho propósito, a Nádia até me falou muito de propósito de ser agente de mudança, eu também acredito nisso. E o quanto que a gente pode ser esse agente da mudança no ambiente onde a gente está. Hoje, eu estou no Sebrae, e o meu compromisso também é que as pessoas se tornem protagonistas da transformação onde estiverem. E a pauta ESG, por a gente acreditar no mundo melhor, que as pessoas precisam estar mais conscientes, tem que começar pela gente, né? Então, buscando mais conhecimento, estar mais perto da alta direção e mostrando através de dados, né? Não é só falar, é porque eu acho bonito e a empresa vai ficar bem no mercado. Não é mais que isso, né? Tem que ser de dentro. Eu quero ver as pessoas mais felizes, eu quero poder impactar. Se meu time está feliz, o cliente está feliz. E se a gente está feliz, o mundo fica mais leve, né? É muito ruim poder a gente ter que pensar que a gente quer um Brasil melhor, com empreendedores mais conscientes, e às vezes o empreendedor passando por dificuldade. Mas aí eu tenho que lembrar que para ajudar esse empreendedor, eu preciso também ter um time fortalecido, um time que tem um ambiente bom de trabalhar e que ele vai buscar estudar. E aí, quem pode tomar essas iniciativas somos nós, os profissionais de RH que estão na frente. E aí tem todas as tendências, não sei como está meu tempo, Graça, você vai me falando, tá? Meu áudio está um pouco baixo, melhorou? Agora que eu li aqui, gente, desculpa. Não, mas estou te ouvindo bem, pode ir. Legal, então o pessoal vai falando aqui. Da cultura, desenvolvimento de liderança, falou também das tendências, eu falo que trabalho de cultura com a participação de 100% da casa, a gente criou uma cartilha, então, de comportamentos que são aceitos e não aceitos, dentre elas o respeito, dentre elas a valorização pela pessoa, dentre elas a questão de tolerância zero, a ética, então, essa construção é importante.
E eu quero fazer até referência do livro que eu li, Empresas que Curam, né, que vem do movimento. Eu falo que quando eu fiz a leitura do livro ano passado, eu me emocionei, porque, assim, são movimentos, de fato, gente que acredita. Isso aqui não papo para como fala, para boi dormir, né? É papinho, agora criar esse movimento. Não, de fato acontece. E várias empresas do mundo estão acontecendo. Então, eu fico feliz, que aí eu estou falando aqui como Sebrae, do quanto que a gente está aplicando de tendências de ajudar as pessoas a tornarem mais conscientes. Eu não sei se tem colegas do Sebrae aqui que pode comprovar que eu não estou falando besteira, né? De quanto que esse movimento é importante, do quanto que a gente ajuda o time Sebrae a tornarem mais consciente para ajudar o mundo, de cuidar do planeta, do meio ambiente, das futuras gerações, o que eu quero para o meu neto. Então, é responsabilidade, sim, da empresa atuar nisso. E isso é cultura, né? A cultura de ajudar de ajudar o eu para ajudar o todo. Que legal, Suleima. E que bacana você trazer o livro Empresas que Curam, porque verdadeiramente eu falo que as empresas podem mudar a nossa vida. As empresas verdadeiramente impactam na nossa vida. E toda vez que eu vou dar um treinamento, eu ouço depoimento de pessoas falando: eu sou muito grata a essa empresa onde eu tô, né? Eu tô aqui há tantos anos, eu cresci aqui. Então, a gente vê que verdadeiramente as empresas, as organizações impactam na vida das pessoas. Então, que bom que nós no RH, na área de gestão de pessoas, podemos fazer parte desse movimento, né? E a Suleima falou aí do prédio sustentável. É maravilhoso. Isso. Quem ainda não conhece, marca de conhecer, faz uma visita. Eu já até fiz um treinamento lá dentro de inovação e lá é lindo, é redondo, é bonito, né? O auditório, então, estrutura é super bacana, então vale muito a pena. Profissionais de gestão de pessoas, enfim. E quem não mora em Cuiabá, Mato Grosso, quando vier para cá também vai ser muito bem-vindo para conhecer. É bom falar que é um prédio conhecido internacionalmente. A gente está aqui em Cuiabá, quem é de Cuiabá, né, Gra? Está aqui à disposição para você que quer fazer uma imersão com o seu time. Vamos viver um prédio, de fato, o que é. E aí, nosso time Sebrae está até à disposição para fazer nossas práticas de gestão sustentável interna. Então, fica aí o convite. Muito bem. Nádia, conta um pouco pra gente. Já vi vários elogios aqui a você. Você trouxe um fã-clube com você. Pois muito legal, você viu? Viu? Conta pra gente um pouquinho das tendências, o que você tem feito na área. Muito bacana. Muito válido esse recado da Suleima. Quem quer inspiração, o prédio é realmente, de fato, muito bonito e vai aí buscar energia. Eu acho que falando de tendências, a gente está falando de relações humanas. Se a gente puder sintetizar tudo isso aí que está na lista, a gente está falando de relações humanas. É gente que gera resultado, é gente que se relaciona, e aí você tem alguns mecanismos para poder desenvolver isso. Trabalhar o papel do líder, essa liderança consciente, faz muita diferença para as organizações. Quanto mais a gente desenvolve o líder, melhor ele se relaciona com a equipe, ele consegue disseminar esse propósito também. Então, acho que esse é um ponto super importante. Sem dúvida, trabalhar a cultura da organização, eu acho que esse é um grande diferencial que os profissionais de gestão de pessoas podem fazer dentro da empresa. Acho que nosso papel enquanto RH é ser protagonista, é ter intenção com ação. E até outro dia, conversando aí com as meninas, a gente estava falando que tem tantas coisas simples que a gente pode fazer, então olhar com carinho para aquilo que a empresa tem, para aquilo que a tua empresa tem, quais são os valores, pesquisar um pouco mais para entender o que o movimento do ESG tem, e aí fazendo essa conexão. Então, nós temos um papel super importante, que é trabalhar essas relações, trabalhar os programas. Foi falado aí sobre saúde mental. Saúde mental é uma pauta que chegou e também não vai retornar. Nós temos aí um universo de coisas para fazer, tudo muito acelerado, então a gente precisa cuidar das pessoas, e de novo, a gente volta para o tema de relações humanas. Quais são as ferramentas, quais são os mecanismos que a gente pode lançar mão para poder fazer? Então, eu entendo que o profissional de RH que está inserido nessas organizações, ele pode olhar com carinho para a empresa onde ele está, buscar aí os pontos de trabalho, identificar qual é esse propósito maior, e aí conduzir uma jornada. Eu acho que esse movimento ele tem que ser muito genuíno,
para que ele aconteça tal qual deve ser, ele tem que ser genuíno. Isso a gente faz com os pequenos detalhes, identificando aquilo que pode ser trabalhado e construindo essa relação com as pessoas que a gente tem dentro da organização. E cada vez que você traz alguma coisa para a mesa, a gente vai ganhando mais espaço. Eu lido muito com profissionais de RH e a dor dos profissionais é ter esse espaço. A gente não tem voz, não tem espaço. E a gente consegue fazer isso quando a gente tem essa atitude de protagonista. Olhe com carinho, veja quais são as possibilidades. Se você não consegue, de repente, trazer alguém para conduzir, tá aí, a Sulema deu uma ideia simples. Leva a equipe de gestores um dia para conhecer esse prédio, promove uma imersão, né? Cria a condição para que eles saibam sobre o tema. Eu faço aqui a representação da BRH, a BRH no site aí da Nacional, depois no final eu vou também ofertar a vocês aí algo novo, mas no site da BRH tem vários conteúdos, vários e-books, nós temos uma comunidade que pode trocar, então acho que o nosso papel principal é estar atento a esses movimentos, buscar conhecimento para, como muitos de vocês estão hoje aqui, para poder entender um pouco melhor, trocar boas práticas. Eu digo sempre que as dores são as mesmas, elas só mudam de lugar. Então, se tem alguém aí que já fez, que sabe como fazer, por que não entrar em contato, por que não fazer essa troca? E criar de verdade essa ação, né? Intenção com ação. Então, eu penso que é um pouco disso que a gente tem para poder fazer, e o Instituto do Capitalismo Consciente também tem aí algumas ferramentas muito interessantes. Já gostei, já me tornei embaixadora aí, depois a Graciele vai falar um pouco, mas é isso, gente, é fazer a coisa acontecer. Muito bem, Nádia, muito bem, excelente. Eu adorei o intenção com ação. Eu acho que é muito isso. Também sair agindo sem uma intenção, sem um objetivo, não é legal. Então eu vejo muito profissional de RH querendo fazer Ctrl+C, Ctrl+V em práticas, em projetos. Não dá, gente, não dá. A gente tem, cada segmento é um segmento, cada cultura... Não é um cultura. modismo, né, Graça? Não é um modismo. A gente falou aqui de propósito maior, então entenda o que é o movimento e quais são os meus pilares que conectam com esse propósito e exponencializa isso. E aí você vai ganhando espaço para fazer as outras coisas, você vai agregando ao tempo. Não é fazer um mundo perfeito. Eu falava da caminhada, né, dessa jornada que a gente tem que fazer. Então, você começa com aquilo que você tem de valor e sinergia com o movimento e você vai agregando ao longo do caminho. Excelente, excelente. E trazendo aí para o ESG, gente, também eu sempre falo que olha para a sua organização hoje. Olha primeiro o que ela já faz. Porque às vezes ela já tem práticas, já tem políticas, já tem ações que estão aí no guarda-chuva. Talvez você nunca chamou de ESG, mas você já faz alguma coisa com os líderes, você já tem um olhar ambiental, você já tem um cuidado aí com alguma questão do seu dia a dia, você já tem diversidade e inclusão como um valor dentro da sua organização, né? Às vezes não está escrito, mas isso já está incorporado. Então, também olhar para o que a gente já tem feito, o que a minha organização já tem feito e que eu posso trazer para essa pauta do ESG. Isso também é bastante importante. E aí, com isso, eu queria reforçar o que a Nádia falou do capitalismo consciente. O capitalismo consciente agrega muito valor, então todos nós, Nádia falou que é embaixadora, a Sulema também é embaixadora, né, Su? Então, você pode ser um embaixador do capitalismo consciente, é gratuito, tá? Então, o Gabriel pode colocar aí na tela o link para você, né, entrar e conhecer mais sobre o movimento e até ser um embaixador. Quando você é um embaixador, na verdade, você está mostrando para o mundo que você se conecta com um propósito maior, que você acredita que as empresas podem ser mais humanizadas, mais éticas, mais transparentes, que você acredita que uma cultura consciente, uma liderança consciente faz a diferença. Então, verdadeiramente, agrega valor a você como ser humano, agrega valor à área que você está e agrega valor também à sua organização. Então, vale muito a pena. Aqui a gente está colocando também para você seguir a gente nas redes sociais, mas
você é nosso convidado, tá? Então, se você quer também levar uma palestra ou levar Olha, eu queria que vocês falassem sobre esse tema na minha organização, porque eu acho que a gente fala lá coisas que vocês estão falando aqui, seria legal a gente ter o selo de vocês, escanear esse QR Code que a gente agenda de ir até a sua empresa, né? Algum dos voluntários aqui do Capitalismo Consciente Cuiabá, ou Brasil, né? Se você for de outro estado. Até legal vocês colocarem no chat aí de onde vocês estão, né? Pra gente ver quanto das pessoas que estão aqui com a gente são de Cuiabá, Mato Grosso, e quantas são de outros estados. Eu vi aqui no chat que a Cooperfibra está aqui, fiquei super feliz, estive com vocês esses dias. E aqui na tela o Gabriel também colocou os benefícios de ser embaixador. Tá? Então é legal a gente perceber que, sendo embaixador gratuitamente, a gente já tem benefícios. A gente tem desconto em livros, e tem livros maravilhosos, a gente tem acesso a muitos conhecimentos. Uau, Tiago! O Tiago é dos Estados Unidos, ó, New Jersey, muito bom, Cuiabá, Rio de Janeiro, Paraná, Pedra Preta, olha que legal, gente, Matupá, uau, Sinop, João Pessoa, olha aí, meninas, muito bom, bom a gente poder interagir com vocês, fico muito feliz. Então, vamos lá. Uma pessoa, Suleima, já perguntou um pouco mais sobre a cartilha de comportamento, que eu achei bem bacana, porque é uma coisa também bem prática, né? Que comportamentos, que ações são aceitáveis aqui e que comportamentos, que ações não são aceitáveis, são inegociáveis. Eu acho que isso é bacana porque traz uma clareza para o colaborador também. Onde que eu posso estar e aonde eu não posso estar dentro dessa organização aí em termos de comportamento. Comenta um pouco mais com a gente. Legal. Até antes de falar da cartilha, eu acho que para quem está nos assistindo ficar até claro de exemplos, né? Muitos falaram aqui, muitas coisas a gente já faz, e de fato, é trazer para dentro do ESG, né, do ESG. Por exemplo, tudo que é documento que norteia, como a cartilha, ela vai fazer parte do G da governança. Né? Então, o Sebrae tem essa cartilha que lançou recentemente, como eu falei, foi uma construção coletiva, e isso tem todo o impacto, então é coparticipativo, né? Eu construí. E a cartilha, né, ela foi baseada nos nossos 7 valores: valorização humana, resiliência, ética, inovação, foco no cliente, resultados sustentáveis e cooperação. Então, são essas 7. Para cada valor dessa, foi criado comportamentos aceitos e não aceitos. E, como eu falei, com a participação de todo mundo, gera um engajamento e comprometimento maior. Né? Valorização humana é um valor muito forte para a gente. Eu vou trazer hoje, gente, até de insight que a gente teve no treinamento, que é muito mais do que só a cartilha, ela é um documento para a governança, ela gere, mas o que vai, de fato, trazer a diferença são as nossas atitudes, o comportamento. Tivemos um evento recentemente para 100% dos colaboradores, um evento que é para alinhamento, engajamento, alinhamento estratégico, atualização de conhecimento. E quando a gente fez uma avaliação desse evento, aqui eu estou trazendo prática, tá? Até para ficar mais claro o exemplo. Quando a gente trouxe para uma avaliação, né, o que impactou você no evento e tal? Muitos comentários de um detalhe. Eu gostei muito quando os 3 diretores foram nos receber na saída do ônibus, porque a gente foi para fora de Cuiabá, né? Fomos aqui em Poconé, a gente ficou uma imersão lá, mas a diferença que impactou na vida dos colaboradores, eles dizendo, e eu fico muito feliz de dizer isso, né? Que é um valor que vem permeando já há anos, foi ser recebida pelo diretor com um abraço. Pessoas que vieram de outras empresas que disseram: eu nunca tinha sido abraçado por um diretor de uma empresa. Então, é muito mais do que escrito. São as atitudes, os comportamentos que falam muito mais. Né? Então, trazendo de novo a cartilha. O que foi colocado lá são o que as pessoas querem ver, desejam ver de comportamentos aceitos. Então, uma delas, valorização humana, eu ter empatia pelo meu colega, enfim, dar bom dia, ser cordial, foco no cliente, trazendo exemplos, né? Entender que o cliente, a gente precisa se colocar no lugar dele para entender as dores dele, as necessidades dele. Quando eu falo de cooperação, é um valor muito forte para o Sebrae Mato Grosso. Ninguém faz nada sozinho, e quando a gente está falando de capitalismo, o conceito traz muito isso, né? O impacto
geral que a gente precisa causar na sociedade. Agradeço a Eliane, que está aqui, nossa ex-diretora também, que fez parte dessa transformação cultural, do estímulo ao autoconhecimento. Então, trazendo, desmistificando, né, de prática, que as empresas já podem ter, os documentos, então, que norteia, gente, é o G da governança. Então, a gente tem as instruções normativas, temos o manual de políticas do SEBRAE, de gestão de pessoas, que é o SGP, então, que é um documento que norteia. Temos também o documento de compliance, LGPD, mas aí as práticas onde eu estou atuando, eu falo que é o DSH, a gente entende como S do social. E trazer esse pequeno exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho o G dos documentos que norteiam, e aí o S, que é para ação, né? Qual ação a gente faz diante desses documentos? Quando eu tenho um documento de compliance que nos norteia, de ter esse cuidado lá no valor ético, né? Que a gente não abre mão de ser ético com os fornecedores, com os clientes internamente, de ter integridade, de ter transparência na comunicação, de fato, onde a gente está, como que a gente lida e gere os recursos, né, financeiros, os recursos materiais, enfim. Então, por base dessas atitudes comportamentais, fica até fácil de mistificar. Trazendo ainda sobre a cartilha, né, como eu falei que foi uma construção coletiva, ele virou uma mini bíblia das pessoas. Então, o comportamento que se gerou eu sou guardiã dessa cultura, sou guardiã desses valores, e eu posso a todo momento também vigiar isso. Lá no SEBRAE, a gente estimula muito que o feedback, e aí com base até nos comportamentos aceito ou não aceito, pode ser para o meu par, para o meu líder, para o meu liderado, para o meu diretor, para o meu gerente coordenador, porque é isso que a gente quer. A gente acredita muito, e aí eu falando como DSH, falando como SEBRAE, e é o que a gente está construindo, que as pessoas elas têm que ser quem elas são. Por isso, estímulo ao autoconhecimento para tornarem mais conscientes dessa liberdade de serem elas, para pensar no mundo melhor, a gente tem que começar por nós. E eu falo que fazer parte disso é muito, me dá orgulho, me dá gás, né, para continuar nesse propósito. Excelente. Excelente, Suleima. Tem uma frase que eu uso muito com líderes, que é aquela, né? Suas atitudes gritam ou falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, não adianta também ter tudo escrito, tá tudo bonito no papel e verdadeiramente não ser vivido pelas pessoas. Por isso que a gente fala... A empresa é feita de pessoas, políticas, normas, processos são importantes, eles têm que estar ali. Mas se as pessoas não estiverem alinhadas a isso, tá lindo no papel, mas não acontece. Não acontece, Nádia, conta um pouquinho pra gente das políticas, projetos, práticas que você conhece, que você pratica, que você já desenhou na sua realidade. Muito bem, temos aí várias coisas para poder comentar, vou tentar trazer algumas coisas aqui. Eu vou começar falando da nossa jornada por construção de propósito. Independente de SG, muito tempo atrás, a gente reviu o propósito da empresa e a gente escreveu um propósito que é proporcionar sempre o melhor para os funcionários, para os clientes, para os stakeholders e para a sociedade na nossa casa de amigos. Então, a gente começou construindo um propósito, agregando valores a isso. A gente criou mecanismos aí para o compliance, construímos também estratégias de desenvolvimento para a liderança e trazendo essa cultura para o dia a dia. Então, a gente criou um programa na empresa que se chama A Melhor Rota. E a gente criou esse final de 16 e 17. Na época, a gente fez um desenho do que era a nossa equação impossível, como é que a gente criava uma ambiência para que essa cultura fosse fortalecida. E a gente se muniu de várias pequenas ações para fazer isso acontecer. E até a semana passada eu estava fazendo um Open Day com Oscar Motomura e eu me lembrei disso. A gente construiu lá atrás uma equação impossível que é como nós podemos ter líderes engajados e equipes comprometidas. E a partir dessa equação impossível, a gente foi construindo os pilares de sustentação. Então, hoje, na empresa, a gente tem várias ações que permeiam o ESG. Eu vou depois comentar até como é que a gente fez aí algumas coisas nesse sentido, mas o que foi importante foi ganhar essa consciência, resgatar alguns valores que a empresa tem,
Aí eu vi a Josi ali, de repente isso vai voltar no final, mas como é que uma empresa que não acredita faz? Olha o que ela tem hoje, não é o nome. O problema é que a gente quer dar um nome da técnica para colocar dentro da empresa. Não, gente, vamos olhar para o que a gente tem lá dentro, o que é valor lá dentro, vai construindo e edificando as coisas, vai trabalhando as relações, vai criando movimentos dentro da empresa menores. Eu ouvindo a Suleima falar aí de ações sustentáveis, eu me lembrei de uma coisa que a gente fez, sei lá, 2 anos atrás, que é uma coisa super simples. Em Cuiabá, tem um movimento que chama Tampatinhas, que é um movimento que coleta tampinhas de garrafa PET, enfim, tampinhas plásticas para poder reverter para os animais. O que a gente fez naquela época? A gente colocou um coletor dentro da empresa para coletar essas tampinhas. Eu nunca guardava tampinha, gente, até guardava garrafa às vezes para poder fazer, mas eu comecei a guardar as tampinhas. Desde então, qualquer lugar que eu vá tem as tampinhas. Na área do DHO, né, Desenvolvimento Humano, a gente tem 2 vidros. Os vidros nunca estão vazios, tem tampinhas. Nas minhas viagens com os amigos e coisa e tal, os amigos começaram a observar que eu guardava as tampinhas. E aí começaram também a fazer o movimento. Por que eu estou contando essa história? Porque primeiro tem um exemplo, depois tem uma ação simples. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. Esse canal de transparência, a gente tem um canal de ética desde 2017 dentro da empresa. A gente construiu um pilar que se chama Ética da Verdade, tem outros 4. E esse canal da transparência. Então, quando o colaborador fala algo que ele entende que não está correto e você ouve aquilo e você dá a resposta, as mudanças acontecem. Então, é criar esse espaço também para ouvir, para acolher o que o outro traz e agregando as mudanças da resposta. Eu digo sempre que não também é resposta. Às vezes o RH tem medo de dizer não, não também é resposta. Então, essas pequenas ações que a gente vai fazendo, elas vão estruturando. Vou dar aqui mais um exemplo simples que a gente fez. A gente fala sempre dessa questão de desenvolver lideranças, de dar consciência para as pessoas. Na empresa, a gente tem muitos talentos que não são líderes. Pessoas que têm potencial, e nós de RH a gente consegue identificar isso com facilidade. E alguns anos atrás eu tive uma ideia de criar um programa que se chama Programa Inspirar. O que é o Programa Inspirar? Ele trabalha protagonismo de carreira. A gente sempre ouve as pessoas dizendo que não têm os recursos, que não foram treinadas, que não foram orientadas. Então, construí um programa. Eu, com a minha experiência, a Josi, que está aí no tempo que esteve comigo, também tocou esse projeto, e a gente foi munindo as pessoas de instrução e de conhecimento, um teste de autoconhecimento, uma técnica de oratória, um conhecimento financeiro. E à medida que você vai fazendo isso, as pessoas vão crescendo, elas vão reproduzindo isso para outras pessoas e você cria um círculo produtivo, um círculo de crescimento, de evolução. Então, estão nas ações, nas pequenas ações que a gente pode fazer. É muito bonito a gente falar de comportamentos observáveis dentro da companhia, o que pode, o que não pode. Mas, para isso, tem uma jornada. Com certeza, o Sebrae, com todo o viés, com todo o conhecimento, ele vem ao longo do tempo construindo. Por que não gerar isso em pequenos movimentos, criar ambiência para que isso se torne verdade? Eu digo que o propósito, a visão e os valores, eles não têm que estar na parede. Eles têm que estar no ambiente, dentro das pessoas. Na Rota Oeste, a gente não tem isso na parede. Às vezes as pessoas me perguntam e a gente não tem. Porque a gente quer que isso seja de verdade. A gente quer que as pessoas que entrem, que permeiem aquele espaço, que elas sintam isso no dia a dia. E a gente trabalha isso com as pessoas. Trabalha no onboarding. Eu não tenho recurso para fazer onboarding. Bota a pessoa na sala no primeiro dia, conta a história da empresa, conta um pouco das ações que você faz. E vá fazendo isso aos poucos, vai ganhando e construindo esse espaço para que você possa construir outras coisas. Estou vendo alguém ali falar do espírito de servir, é um dos valores do grupo, e a gente trabalha isso. Como é que você se sente quando você faz alguém feliz? Você se sente feliz e por que a gente insiste em fazer de outra forma? Como é que eu posso fazer outra pessoa se sentir acolhida? Cumprimenta, dá bom dia. O que custa dar bom dia? O que você precisa de recursos para dar bom dia? Então, de novo, são pequenas ações, pequenos movimentos que o RH pode fazer dentro da empresa, pavimenta um caminho
para poder entregar mais, para poder agregar mais dentro da empresa, para começar a ser ouvido, né, para ganhar esse espaço. Gente, olha quantos exemplos ela trouxe, que é praticamente custo zero, não é? Muitas vezes a gente fica, preciso de recursos, eu não tenho dinheiro para fazer projeto, a empresa não quer investir. E, olha, gente, roda de conversa, né? Faz a roda, bota um livro, divide ali os capítulos, cada dupla vai apresentar um capítulo de um livro que fale de protagonismo, de propósito maior, enfim. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, e eu achei maravilhoso porque as duas trouxeram exemplos co-construídos com a equipe. Eu acredito muito nisso. Apesar de eu ser de consultoria, mas eu falo, quando eu vou para uma empresa, eu quero construir algo que seja a cara deles e não a minha cara, porque é isso que vai fazer sentido, é isso que vai fazer com que o trabalho fique ali, vire cultura. Então, se a gente conseguir fazer o trabalho junto com os líderes, junto com as equipes, botar eles para construírem as regras, as normas, e é claro, como a Nádia falou, não pode ser com pessoas que talvez nunca tiveram nenhum treinamento, né? Quer dizer, a gente tem que fazer uma educação corporativa contínua dentro da organização para ir fortalecendo a maturidade das pessoas, porque conforme elas vão avançando, primeiro na consciência, né? Essa tomada de consciência, que nem sempre as pessoas têm, e digo mais, tem líderes que não têm essa tomada de consciência. Esses dias ainda ouvi de uma alta executiva, ela falou, olha, fiquei muito tempo na área de marketing, na área de finanças, e quando eu tive um projeto que era voltado para pessoas, que eu tive uma tomada de consciência que eu nunca olhei para o outro. Eu olhava resultado, eu olhava performance, eu olhava faturamento, mas eu nunca... foi muito legal a fala dela, porque ela falou assim, eu nunca percebi o outro ser humano que estava ali como um ser humano, quer dizer, além do crachá. Então, eu acho que trabalhar o ESG, apesar de ter critérios, ter práticas, tem relatórios que a gente pode, né, ir aperfeiçoando com o passar do tempo, mas tem que estar no DNA, tem que estar na cultura, tem que fazer parte da evolução da organização. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam essa maturidade da organização de vocês para o ESG, que momento de maturidade vocês estão e o que vocês acham que são os desafios que vocês ainda têm. Vocês já falaram de práticas maravilhosas, você já tem bastante coisa aí, mas o que vocês falam assim, isso aqui a gente está construindo esse ano, isso aqui é um desafio ainda. Traz para a gente. De práticas, tá, gente? Quem está nos assistindo, que também não custa nada, a Grazi trouxe a palavra além do crachá. Nós fizemos esse trabalho 2021 e 2022 como uma estratégia que continua fazendo parte do onboard, não custa nada. O líder precisa mostrar para o seu time quem é ele, além do crachá. Ele não é um gerente, um que só assina, só manda, né, e só faz isso. Quem é ele? Quem está por trás disso? E ao contrário também. Para a gente ajudar a empresa a ser mais consciente, eu preciso conhecer o meu time. Quem está por trás? Foi até algo que a gente discutiu muito hoje no nosso treinamento, mas a gente vem fazendo 2 anos e isso conectou muito. Então, essa é uma ação, sim, do social do ESG. Eu entender quem é a pessoa. E é uma prática que não custa, porque quando eu sei que ele... eu sou Suleima, às vezes eu moro sozinha, não moro sozinha, se eu tiver algum problema, eu vou poder ajudar. Estou saber que a pessoa, às vezes, está passando por um problema particular de família e eu vou estar pronto para poder atender. Eu falo assim, não custa nada, e o quanto que quando o líder fala e mostra sua vulnerabilidade, né, de realmente mostrar quem é ele, que é pai de família ou mãe de família, que tem uma pessoa que é especial da família, gente, aí falando de maturidade, o quanto que nossa equipe criou maior conexão e sinergia de entender o outro, né? Então a empatia é isso. Fica muito difícil eu querer que meu time seja engajado para um resultado, sendo que eu nem dou essa liberdade, e ESG é isso, eu conectar mais pessoas, sabendo que a pessoa é humana, né? Ela não é robô, ela não é máquina.
Então, uma prática que fez lembrar também é uma prática que eu acredito muito, e eu entrei, né, como estagiária no Sebrae. Gente, programa de estágio, para mim, é um divisor de água e é uma responsabilidade do futuro. A gente tem um olhar especial para os estagiários dentro do Sebrae Mato Grosso. Eu vim de estágio, né, de estagiária, comecei como estagiária, e a gente tem um projeto chamado Bora Empreender. A gente quer que esses estagiários, se não ficarem no Sebrae, lógico, a nossa ideia é que a maioria fique, mas se não, que eles vão empreender pensando no mercado do futuro mais consciente. Então, a gente capacita durante esse tempo que ele está no Sebrae, trazendo essa consciência, essa nova pegada. Sim, de gerar futuros empregos, né, gerar mais emprego, gerar mais renda para o país de forma mais consciente. Desde a prova do candidato a estágio, menor aprendiz, a gente já traz a consciência. O que é sustentabilidade para você? Eu estou dando um exemplo simples que não custa, né? Desde esse momento, eu já coloco para ele a importância de olhar para esse tema. E aí ele entra no Sebrae, e a gente começa com as práticas, enfim, do que já está internalizado. E uma coisa que a Nádia também falou, e eu concordo, é que os valores e propósitos têm que ser vividos. Não adianta fazer um painel lindo ou escrever na parede. E é isso também que a gente acredita, Nádia. A gente sempre foi questionado, eu era uma que questionava, assim, que eu entrei no Sebrae também, por que a gente não tinha o propósito, valores escritos? Porque é isso. De fato, ele tem que ser vivido, é muito mais do que escrito, né? As pessoas têm que respirar os valores que a gente acredita, tem que respirar o propósito. Então, essas duas práticas eu quis trazer, que não custa nada. Eu vou dar exemplo de novo, recente, do evento que a gente realizou, que foi esse evento com 100% de aprendiz a diretores, todo mundo junto, assistindo palestra junto, e o que fez diferença desse engajamento e alinhamento, né? Uma outra prática durante o evento, e que a gente recebeu, que são detalhes, gente, que eu falo que não custa, e tá um ano como um ano já é ESC. A gente tinha uma funcionária tido neném, ela estava amamentando, e qual que era a prática, né, assim, que a gente já passou, então a gente evoluiu, né, uma prática que acontecia, né, se a pessoa está de licença, acabou de ter neném e não vai participar do evento, né, ou algo parecido. Não, a gente deu a liberdade para ela poder levar o neném e amamentar. E isso gerou eu falo, um engajamento muito positivo de falar assim, então, eu falo, nesses detalhes que as lideranças, né, demonstram, de fato, o cuidado com a pessoa, né? Não, você não vai deixar de participar do evento, então leva seu neném sim, é possível você estar participando. Outra forma são os processos seletivos também, o retorno que a gente dá quando cada candidato não participa. Eu estou tratando esse dia porque é preocupar com todo, né? Preocupar com internamente, mas preocupar com os stakeholders, pessoas que participam, fornecedores. Eu estou lembrando aqui das práticas para entender a maturidade. Nesse evento a gente falou e vivenciou muito isso. Então, o que aconteceu? Né? 100% das pessoas que participaram voltaram engajados, entendendo o propósito. E eu falo que uma das estratégias nossa é simples, é comunicar e o tempo todo lembrar. Por que a gente acorda todos os dias para estar nesse lugar? E eu falo que essa é uma prática que não custa nada para o RH. Vou fazer rodas de conversa, bate-papo, para poder escutar, entender o humano, ajudar as lideranças nessa consciência. Eu falo que é um dos grandes desafios e que não custa também, né? Quando a gente tem o nosso propósito, que a gente tem que influenciar as lideranças para isso, para a tomada de consciência, para ajudar as pessoas a evoluírem, eu acredito que tudo flui. Alguém escreveu aí que ESG é isso, é o fluir, né? Então, eu vou trazer aqui algumas práticas ainda da importância de trazer a consciência da educação financeira. Eu não tenho como ajudar as pessoas se não trazer a consciência financeira e educação financeira. O Sebrae tem várias práticas de qualidade de vida, que é o S, né? Então, de incentivo à orientação psicológica, a gente começou em 2013, então é um projeto também que eu sou muito orgulhosa de falar, de poder levar essa consciência para as pessoas. Então, a gente tem realidade de aprendiz, gente, que é uma situação bem, bem delicada que vive, né? Não tem acesso a isso. E ela poder chegar numa empresa, a gente fazer essa inclusão para poder viver isso, né? Poder fazer uma orientação psicológica, ter cuidado, poder compartilhar um pouco da sua história com o apoio de uma profissional, isso ajuda muito, até ela dentro de casa. Eu tive um depoimento recente de uma estagiária que falou assim, Sulema, minha vida mudou em 6 meses que eu estou aqui.
eu sou mais paciente, eu entendo as pessoas como elas são, isso melhora meu relacionamento com meu pai, que eu tenho um problema com meu pai, e também melhora até meus estudos, e eu posso entregar mais. O que precisa, onde que eu quero chegar nessa conta, gente? O quanto que a gente impacta positivamente gera resultado para o negócio. E eu vi também um comentário aqui, né? Às vezes empresário que não quer, não está aberto para isso. Se o problema é só o nome, gente, troca o nome, mas vai fazer esses movimentos. O que a gente precisa é ter clareza que a gente está fazendo enquanto profissional de RH, né? Então, essas pequenas conversas de ajudar, de bate-papo, já faz um impacto enorme. E aí, depois, ele, quem sabe, aos poucos vai falar assim, sabia, empresário, que a gente já faz e é isso aqui? São essas práticas, né? Eu acho que é isso, gente. Já tem muitos cases, eu coloco até o Sebrae à disposição para receber vocês, para se deixar aqui. Eu vou falando imensas práticas, em inglês também, que eu quero falar também, gente. A gente começou ano passado o programa de inclusão, porque assim, a gente quebrou uma barreira, porque a gente falou assim, precisamos de profissionais que falem inglês. Às vezes tem profissional bom que não teve recurso para investir em inglês. E aí, o que a gente passou a fazer? Vamos ter inglês para todo mundo. O Sebrae vai pagar para estagiário, inclusive, para menor aprendiz, para todo mundo. Então, é uma inclusão. Se o idioma é importante para a evolução da pessoa, para conectar para essa globalização, por que não incentivar? Então, foi um programa que até foi premiado. Eu falo que eu tenho orgulho também que a gente conseguiu um projeto de desenvolvimento, né? Então, todo mundo tem acesso a uma outra língua a fazer esse curso, 100% patrocinado pelo Sebrae. E aí, gente, movimento, o programa de voluntariado também, que foi um case, aí a gente fez com o Instituto Desportivo também, onde os colaboradores se inscreveram, foram participar, colocar a mão na massa, que é o desenvolvimento SG, eu acredito também que é esse desenvolvimento pessoal, né, de entender seu propósito de vida. E a gente, que também não é pago. Fazer um trabalho voluntário, gente, é gratuito, e a gente pode estimular isso do nosso time. E quantas competências pode desenvolver com trabalho voluntário. Ai, Suleima, que delícia. Gente, que delícia, né? Ai, dá vontade também de ir abrindo esses projetos. A gente vai ter que fazer mais um, né, gente? Ó, pessoal, pedem aí, ó. Fala aí, o capitalismo, fazem a parte 2 para aprofundar esses projetos. Será que o pessoal tá gostando? Vai comentando aí, gente. Comenta, Ai, eu tô me deliciando aqui. Nádia, conta um pouquinho dos seus projetos e também dessa maturidade que vocês estão, desafios. Claro. Pedro, primeiro quero dizer que adorei teu comentário. O ESG começa com atitude e foi com determinação. E eu digo sempre que líder e profissional de RH, parafraseando aí até o Guimarães Rosa, o que a vida que é da gente é coragem. Então tem que ter coragem em fazer as coisas acontecerem. Bom, tem uma passagem que eu acho que é bem interessante e acho que pode inspirar meus colegas e as pessoas que estão nos ouvindo hoje. No ano passado houve um evento como esse nosso aqui, uma live em Cuiabá sobre ESG. Tinha um instituto aqui em Cuiabá, um instituto de fora, em Cuiabá, fazendo a palestra. Eu me inscrevi, mas nessa correria que a gente tem do dia a dia, não consegui participar. Eu já sabia alguma coisa sobre o tema, mas não conhecia tudo. E decidi fazer contato com o pessoal. Consegui um diagnóstico gratuito, porque, para quem não sabe, existe uma due diligence que é feita para poder ver em que nível você está e coisa e tal, e eu queria me inteirar, saber qual era esse questionário, quais eram os quesitos e coisa e tal. Cheguei para os meus diretores um dia, eu participo da reunião de diretoria, e falei, olha, eu quero fazer um diagnóstico de ESG na empresa. Mas por que você quer fazer um diagnóstico de ESG na empresa? Eu falei, olha, porque é importante, nós temos boas práticas, a gente havia recém-contratado uma pessoa que ia descrever políticas e processos, atualizar, não tem custo, vai entregar isso, isso e aquilo outro. E aí convenci eles a fazer essa avaliação. Pois bem, nós fizemos a avaliação naquele período, eu e o diretor financeiro, o diretor administrativo financeiro, e no diagnóstico que a gente fez, a gente teve uma nota 79.11. O que é essa nota 79.11? Ela é AA, né? E aí está classificada na classificação de líder. Para quem não sabe, a empresa que eu trabalho, a Rota Oeste, ela é concessionário, né? Então a gente representa máquinas e caminhões.
Por ser dealer, a gente já tem alguns compromissos sociais, digamos, compromissos ambientais, não sociais, que a gente já pratica. Então, de novo, já tinha algumas coisas que a gente fazia para atender o mercado, mas nós também já tínhamos muitas boas práticas, né? E aí, pensando em tudo isso, eu queria entender o que nós já tínhamos em consonância com as práticas do ESG e o que a gente poderia desenvolver, o que a gente poderia trabalhar a respeito. Então, isso foi para mim um aprendizado. Então, fui lá buscar uma coisa gratuita, não paguei absolutamente nada por isso. Então, todo mundo que estava aqui, que está aqui hoje nessa live, também poderia ter acesso. De novo, volta a coragem, volta a atitude, a iniciativa. E várias coisas a gente foi fazendo ao longo do tempo que vão em consonância com esse movimento. Por exemplo, nas unidades que a gente tem no Mato Grosso, todas têm teto solar no estacionamento. Isso foi uma atitude da empresa de acordo com uma resposta do GPTW. Nós somos uma empresa GPTW há 2 anos e os funcionários disseram que queriam estacionamento coberto na empresa. Não estava dentro do nosso orçamento, não havia possibilidade naquele momento de se fazer isso, mas era um pleito dos funcionários. A gente abriu espaço para ouvir, eles disseram o que queria, então a gente foi atrás de viabilizar isso. E aí vocês imaginam como é que é para os colaboradores receber esse retorno? Saber que a gente fez um movimento que primeiro foi resposta à solicitação deles e depois que atendeu também a uma questão ambiental. Nós temos um programa na empresa que eu acho que também deve ser a dor de muita gente que está aqui acompanhando hoje, que se chama Rota do Futuro. O que é a Rota do Futuro? É um programa de formação de mão de obra. Quando a gente idealizou o programa lá atrás, nós queríamos capacitar mecânicos para a nossa mão de obra, porque não se tem essa mão de obra no mercado e coisa e tal. Nós construímos um programa que pegava jovens do entorno, pegamos um profissional que a gente tinha dentro da empresa que conhecia da parte técnica, fomos buscar uma parceria com o Senai aqui no Mato Grosso, um excelente parceiro, customizou algumas coisas para nós tivemos que investir um recurso, e a gente tem hoje já 5 turmas realizadas, 100 pessoas formadas, 90% de aproveitamento dessas turmas, mas nada disso tem o valor de ver a mudança que a gente está fazendo na vida dessas pessoas, sabe? Pessoas que ganharam dignidade, pessoas que ganharam uma profissão, pessoas que mudaram, tem pessoas que entraram numa área e estão em outra. Então, esse programa da Rota do Futuro, ele nos ensinou tantas coisas, sabe? Essa questão de incluir, de compartilhar aquilo que a gente sabe, de desenvolver, a gente falou aqui, desenvolver as pessoas, de ajudar os stakeholders, e eu fico muito feliz quando a gente pode promover esse movimento. Hoje esse programa é Bent no Brasil, na Scania e na John Deere, aqui no Mato Grosso eu já compartilhei ele várias vezes, a gente fez isso com muito cuidado e com muito carinho, sabe? Tem uma das etapas do programa, uma das modalidades que a gente traz gente de outros estados, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Rondônia, e a gente cuida de todos os pequenos detalhes para fazer com que isso aconteça. Então, mais uma ação aí que vai no foco. Uma outra coisa que eu sou sempre abordada quando a gente recebe, aí as pessoas falam, mas vocês têm uma política de diversidade e inclusão? Não temos. Para nós é tão natural fazer a inclusão das pessoas que eu não tenho isso descrito no papel, sabe? Então, a gente tem todo tipo de comunidade na empresa, acho que a gente tem algumas oportunidades aí para maior idade, né, para o pessoal acima de uma certa idade, mas para nós isso é muito natural. E aí um movimento simples que a gente fez aí nos últimos anos, a gente tem um comunicadinho que a gente faz na empresa, que chama O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. As empresas que eu atuo, elas são de um universo muito masculino, né? Porque você tem mecânica, você tem vendas e coisa e tal. E para nós é super interessante ter as mulheres nessas posições estratégicas. Então, hoje, eu tenho desde conselheira, né, na empresa, no conselho, mecânica, lubricadoras, consultoras técnicas, vendedoras, e a gente promove muito essas ambiências de trazer as mulheres, de dar espaço, de dar segurança, mas não é um movimento
que está escrito no papel. É um movimento para nós que flui de uma forma natural. A gente acolhe, a gente recebe, a gente promove. Na semana passada, a gente fez um movimento, eu falei para vocês aí do programa Inspirar, né, que é protagonismo de carreira. Final do ano passado, uma das funcionárias me procurou e ela disse assim, Nádia, por que a gente não faz um programa Inspirar Mulheres para falar sobre protagonismo de mulheres? E aí, na semana passada, a gente fez a primeira roda de conversa, foi inclusive uma roda de conversa. Não é um programa sobre feminismo, a gente não está aqui para falar sobre feminismo, a gente está falando de protagonismo de carreira feminino. Como é que eu posso ajudar as mulheres a construir essa carreira, a equilibrar os papéis que elas têm nas diversas facetas? Quem são as inspirações? Gente, não precisa de recurso financeiro para fazer isso. Precisa de vontade, precisa de atitude, precisa de ação. Das pessoas que estão aqui hoje participando, quantas pessoas poderiam ser interlocutores, facilitadores desse conteúdo? A Josi aí, vou relembrar, eu sei que tem uma bandeira muito forte aí nessa área. Então, tem muitas pequenas coisas que a gente pode fazer. E dentro da Rota Oeste, a gente trabalha esses programas que estão em consonância com o ESG. Nós não somos certificados, não fomos buscar essa certificação ainda, mas a gente tem, por exemplo, estruturas de governança, eu falei rapidamente, a gente tem conselho consultivo, a gente tem os comitês de assessoramento, a gente tem estruturas que trabalham essa governança, temos algumas ações sociais, tem um projeto no Mato Grosso que eu não posso falar muito, porque não é a minha pauta aqui, mas tem um projeto que chama A Gente, que é Grupo de Empresários do Mato Grosso, Todos pela Educação, uma iniciativa de um grande empresário do Mato Grosso que foi associar com outros para trazer ações para a educação pública. O foco desse programa é isso, né? Assegurar que, independente da política ou da gestão, nós tenhamos políticas de educação pública que sejam contínuas. E nós recebemos um convite para poder fazer parte desse programa. Já há 2 anos a gente participa desse programa. Isso não está em nenhuma mídia, em nenhuma página da Rota Oeste, mas para nós é importante fazer esse papel. E aí a gente faz com aquilo que a gente pode. Então, nós temos, sim, várias ações que estão em consonância com o movimento, e é muito bom poder fazer parte e contribuir para tudo isso. Excelente, Nádia. Quantas inspirações, né, gente? Olha que delícia! Queria reforçar que a Nádia falou do Pedro Soares. O Pedro é uma pessoa incrível. Pedro, você não está convidado, você está convocado para vir fazer parte do Capitalismo Consciente com a gente, porque você tem aí o capitalismo consciente em você, né? Pedro foi meu aluno, eu falo que ele foi o aluno que fez o melhor trabalho que eu já vi na minha vida. Eu dei um desafio para a turma e ele veio com um negócio assim, então... É um cara que tem uma cabeça maravilhosa e ele falou aí no chat, empresário com E maiúsculo adota ESG na alma do negócio. Olha que coisa mais linda isso, gente. E aí eu trago para vocês essa reflexão, porque é muito bom quando a gente trabalha numa empresa onde a cultura organizacional já está num nível de maturidade, já tem essa abertura, né? É o que vocês falaram, a gente não precisa nem, muitas vezes, ter isso escrito, porque parece tão claro, né? Quer dizer, claro que a gente inclui, a gente não tem dúvida disso, por que a gente vai escrever sobre isso se isso já é algo que faz parte do nosso DNA, já é um valor tão forte? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem empresas em que a liderança ainda não é consciente, a liderança ainda tem, né, uma visão, né, voltada para a velha economia. Até teve um comentário aqui de alguém que falou, né, quer dizer, minha empresa está olhando para a nova economia, mas está com a cabeça na antiga e tem dificuldade em fazer essa transição. Então, olhando para os profissionais que estão aqui, principalmente para os profissionais de gestão de pessoas, que tem essa tomada de consciência e muitas vezes vivenciam esse sofrimento de falar assim, será que só eu penso diferente aqui na minha empresa? Como assim? O que vocês diriam? Né? Como é que pode começar essa educação dentro da organização? Eu entrei no RH, gente, meu estágio foi em 99, então eu comecei a atuar no RH no ano 2000, quer dizer, há 23 anos atrás. E eu lembro que eu pegava
eu lia Valor Econômico, eu lia a revista mais executiva para ver o que tinha lá de RH ou alguma ideia voltada para pessoas, para xerocar na época e botar na mesa do meu diretor para falar assim, olha aqui, olha que legal. Então eu comecei o meu movimento desse jeito, tentando fazer esse trabalho de educação dentro da empresa, porque nem sempre era gestão de pessoas, não era uma pauta do dia a dia da alta direção. Então, eu comecei assim, e o que vocês recomendam aí para os nossos colegas que estão aqui com a gente? Você dizendo aí, eu acho que agora entra na nossa responsabilidade de protagonista, o que foi falado, né? Como que eu convenço? Vou convencer pelo exemplo. Então, acredito que o ESG já é isso, né? O que exemplo eu estou dando? E vou trazer também do que eu acredito, né? Como eu falei, eu tive a sorte de já entrar numa empresa que a alta liderança sempre olhou para isso, mas a gente precisa convencer o restante do time. Uma prática de gestão de pessoas para educar, eu falo, é um papel nosso educar, eu acredito que aí vai muito do comportamento de quem lidera o RH, né? De ser curioso, de ser, eu falei aqui no início, lifelong learning, eterno aprendiz. A partir do momento que eu me coloco como eterno aprendiz, as coisas ficam mais claras, gente. Assim, tá participando de eventos, eu falo, o Sebrae faz inúmeros eventos, mas não só fora. O que está acontecendo no mundo, né? Acessar sites, como que eu uso livros, leituras. Então, às vezes, o acesso está fácil. Eu falo que a pandemia trouxe uma cultura diferenciada para a sociedade, que são os eventos online gratuitos como esse aqui. Então, quanto que eu estou sendo curiosa de buscar projetos inovadores, ações inovadoras que podem impactar positivamente. Participar de grupos, né? Eu falo grupos fora da empresa, fazer network que enriquece, troca, oxigena, são atitudes que vai poder ampliar a visão. E aí, quando eu faço isso e tenho essa atitude, meu repertório fica melhor, até para eu convencer o meu líder, né? Convencer o meu time, né? De pensar em estratégias diferenciadas para essa ação, para o movimento do ESG, por exemplo, do que eu acredito, né? Então, eu sou embaixadora também, como a Gra falou, então eu tenho uma prática, gente, que primeiro eu experimento, se eu acredito que é importante, eu levo para a empresa. Eu sou muito assim, dificilmente eu vou levar para a empresa assim, vamos fazer isso que é bom, eu não experimentei. Então, eu sou muito assim, eu Suleima, e falando da profissional Suleima. Uma ação, por exemplo, de atitude, quando eu descobri que fazer terapia era bom, estou dando um exemplo básico, né? Que é autoconhecimento, eu preciso me conhecer para eu poder conhecer meu time, eu acreditei nisso, eu fiz isso, eu passei a levar essa consciência para dentro do Sebrae. Quando eu acredito que a gente não vai conseguir chegar no resultado sem entender das pessoas, eu preciso praticar isso no meu time, né? O grupo que eu tenho lá, que trabalha comigo no RH, para poder levar isso para todo o Sebrae. Então, muito assim, quais são as minhas atitudes e práticas que eu tenho. Se eu falo que estudar é bom, que ajuda a evoluir, ter pensamento, ser mais criativo, né, de fazer network, eu também tenho que fazer isso. E assim eu falo que a nossa vida, a ESG já começa o exemplo das nossas atitudes. Então, o meu convite ou a minha provocação para os profissionais de RH, para começar essa educação, comece por você. E acredite também, né? É muito difícil a gente querer acreditar, querer implementar um projeto sem acreditar nele. Então, eu acredito que eu vou ajudar, enquanto estiver no Sebrae, eu falo, né? O meu compromisso é ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes. Enquanto estiver lá, meu papel e meu compromisso é esse. Então, o que eu puder levar de ferramentas, o que eu puder ajudar, desde a alta liderança, os meus pares gerentes e para baixo de mim, né? Seja os outros cargos, analista, assistente, eu vou querer fazer isso, porque isso é o propósito de vida. Então, eu acredito de forma essa atitude protagonista do profissional, né? Criar esses grupos de estudo, participe do capitalismo consciente, participe da BRH, tudo são exemplos que estimulam essa inovação para dentro da empresa, para dentro da organização, da instituição, seja órgão público ou privado. Eu acredito que começa primeiro com a nossa atitude. Suleima, excelente.
Adorei o atitude protagonista, né? Começar com autoconhecimento, curiosidade, eterno aprendiz, excelente. E destacando uma frase do Iron, né? Iron é um empresário também, gente, que é uma inspiração, um líder inspirador, e ele é também conselheiro do movimento aqui em Cuiabá. Ele colocou aí: a transição passa por uma mudança do modelo mental do empresário. Então, assim, do mesmo jeito que o empresário tem que passar por essa transformação, né? Esse mindset, a mentalidade tem que avançar, o profissional de RH também precisa. O profissional de gestão de pessoas também precisa avançar na sua mentalidade para depois conseguir convencer os outros. Nádia, o que você pensa sobre isso? Vou complementar um pouco do que Suleima disse aí, né? Eu acho que primeiro a gente coloca a máscara na gente, né? Para depois colocar no outro, não é assim que a gente aprende? Então, para que a gente possa promover essa mudança, por onde que a gente começa? Aprendendo mais sobre. E aí vou fazer um parênteses aqui, em primeira mão, eu estou aqui representando a BRH, está no ar aí o site da BRH Mato Grosso, para os colegas aí da área no Mato Grosso, então nossa página está no ar, tem redirecionamento aí para a página nacional, como eu falei, tem vários materiais. A BRH promove também alguns eventos aí gratuitos para os profissionais e já aí com o teor da área de RH dentro desse processo TSD. Eu acho que uma outra coisa importante, se eu puder complementar, não começa fazendo tudo, gente. Olha para os pilares do SD, olha para o questionário, o que ele tem e veja pelo que você pode começar. Faça aí um checkpoint do que já tem ou do que não tem, ou se não tem nada, né? Vamos pensar que não tenha nada, eu acho que é improvável que a tua empresa não tenha nada, ela vai ter sim alguma coisa, talvez não na complexidade que de repente tem, mas deve ter. Então, olhe um pilar e comece a fazer um trabalho, se conecte com pessoas e com institutos, como está aqui o Capitalismo Consciente, que tem aí vários recursos e ferramentas. Invista na jornada do conhecimento, invista na jornada da troca e do aprendizado, para poder começar a fazer isso não só pela tua empresa, mas para você, enquanto profissional, poder falar disso com propriedade, para você agregar repertório, para você fortalecer a tua empregabilidade, mas também para ajudar a sociedade como um todo. Então, é esse primeiro movimento. Como eu falei lá atrás, intenção com ação, dá o primeiro passo, sai do lugar que você está hoje e amanhã, o que eu vou levar amanhã para o meu dia a dia? Qual vai ser a primeira ação que vocês que estão aqui e querem saber mais sobre o ESG vão fazer amanhã, não é na semana que vem, é amanhã. O que eu vou olhar? Quando é que eu vou? Qual que é esse primeiro passo que eu vou fazer amanhã de manhã? Né, Nádia? E que provocação! Olha só, a Nádia já está nos Mas provocando estamos aqui. aqui para trocar e provocar, gente. Nós não estamos Isso aqui mesmo. pura e simplesmente para falar de alguma coisa que é bonita. A gente está falando de alguma coisa que muda vidas. Uma das perguntas é o que gera de resultado. Gente, isso gera produtividade, gera um melhor clima, gera impacto para a sociedade, um melhor mundo para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Nós não queremos ser a mudança que o mundo precisa? Vamos começar com a atitude. E a atitude começa amanhã. Hoje nós vamos dormir. Eu sei que tem gente aí num fuso horário diferente. Hoje a gente dorme. Amanhã a gente começa a nossa atitude. Isso mesmo, Nádia. Que bacana. É isso, né? Começar a dar os passos que forem possíveis, né, dentro da realidade que a gente está. O que não pode é a gente ficar numa posição de vitimização, de reclamação, de culpar o outro, as circunstâncias. É falar o que eu posso fazer, né? E eu sempre falo que o RH também não pode desistir no primeiro não, porque muitas vezes a gente apresenta o mesmo projeto várias vezes para conseguir, né, ter esse convencimento da alta liderança e a gente tem que continuar. Gostei muito quando você trouxe também essa questão do agregar repertório, Nádia, porque eu vejo muitos profissionais de RH que reclamam que não conseguem vender as ideias, mas você percebe que a fundamentação teórica, né? Falta aprofundamento, falta fatos e dados, então é necessário a gente trazer resultados palpáveis para a organização. E aí tem uma pergunta aqui do Diego Souza, que ele fala o seguinte: como podemos medir o impacto das práticas ESG no engajamento, retenção e desempenho dos nossos colaboradores? O que vocês acham? Repete para mim, Graça.
como que a gente consegue medir o impacto das práticas, né, do ESG no engajamento, retenção e desempenho dos nossos colaboradores. Eu acredito que, primeiro, pelo comportamento, mas aí falando de dados, né? E a gente falando que até algo que a gente está implementando, que o Sebrae está melhorando nisso, é a cultura de dados, né? A gente precisa de fatos, é isso. Como que eu comprovo? Eu acredito que pesquisa de clima é um bom indicador, gente. Então, a gente pode praticar, se não tem possibilidade, por exemplo, de contratar uma GPTW, a gente faz sempre 2 pesquisas pela GPTW, uma que a gente aplica internamente mesmo. É algo que dá para ser aplicado. Se usar o Google Forms e aplicar a pesquisa mesmo com as perguntas que vocês acreditam que são importantes para medir, né? Sobre comportamento, sobre atitude de líderes, e aí existem várias ferramentas no Google, vocês vão encontrar, mas dá sim para medir. Então, engajamento. Como que eu vou medir engajamento? Até retenção, né? Às vezes, como as pessoas estão ficando na empresa, como que está a taxa de turnover? Que é prática que a gente já faz, né? A prática de como está a taxa de turnover. Então, de fato, está alinhado. Mas eu falo, para mim, até a questão não é nem turnover, mas assim, é como que eu estou contratando, né? Então, já começa lá na contratação. Se eu quero, de fato, ter as pessoas engajadas, eu fazer esse fit cultural, né? Está se falando muito isso, né? Desde o processo seletivo. Eu dei um exemplo básico de uma prova de estagiário. Eu quero pessoas mais conscientes nisso, então eu vou fazer a prova perguntando: escreva uma prática de sustentabilidade. Ele pode escrever qualquer coisa, mas ali eu já estou plantando a sementinha, mesmo que ele não fique no Sebrae. E assim, desde os processos seletivos até de futuros candidatos. A gente coloca nas nossas provas, por exemplo, para estudar as cartilhas da sustentabilidade dos pequenos negócios. Mesmo que ele não seja aprovado, gente, eu já estou cumprindo, pelo menos com a consciência desses candidatos que não vão ficar no Sebrae. E aí fazer esse fit, né? Eu quero pessoas mais engajadas, eu preciso definir, né? O que é importante para a nossa empresa, para estar as pessoas engajadas no ESG, né? É a parte do relacionamento, aqui para a gente, investimento em capacitação é uma prioridade, o respeito é uma prioridade, esses valores são prioridades. Como que eu faço isso? Através de perguntas comportamentais. E aí é buscar mesmo apoio, né? Apoio de profissionais de mercado que pode ajudar. E se você não tem, mas eu falo, ser curioso e pesquisar, né? Ler muito também vai ajudar pra caramba. Então, eu acredito que ajuda a engajar. E aí, trazendo exemplo do Sebrae, eu vou trazer um exemplo que começou a engajar nessa consciência. Em 2011, a gente lançou uma prática de conscientização geral que foi bem... mexeu com a gente, né? O antigo diretor, o que ele fez? Ele, durante 3 meses, gente, ele fez uma coleta de copos plásticos que a gente usava, né? Ele ficou guardando por 3 meses, chegou um belo dia, ele fez um movimento, uma ação, que eu falo, que de impacto. Então, um belo dia, todo mundo chegou para trabalhar, ele esparramou esses copos pela garagem toda do Sebrae, e colocou mensagem: é esse o mundo que você quer para os seus filhos, para a sua futura geração? E ali já criou assim um choque, né? Foi a base de um choque. Mas muitas pessoas começou a criar essa consciência, né? Poxa, é verdade. O quanto que eu despedia de copo, que é básico. E eu falo assim, poxa, copo, é óbvio, mas a gente, assim, a partir do momento que a gente tem consciência do uso de papel, que é um pouco de exemplo, né? A gente faz digitalização, está na tendência de RH. Sim, a gente precisa reduzir o uso de papel, né? A gente precisa reduzir isso que impacta na sustentabilidade. Então, a partir do momento que eu implementei isso, a gente tem relato assim, colocamos nas nossas, que é outra prática de remuneração variável, uma das grandes metas precisamos reduzir o consumo de energia. A gente tem placas solares também e tal, mas a gente precisa da nossa atitude, né? Precisamos fazer a destinação correta dos lixos. São pequenas atitudes e práticas que foi levando, sabe o que acontece? As pessoas levaram para casa isso, gente. A pessoa fala assim, eu ensinei meu marido que ele não pode tomar banho no chuveiro elétrico tantas horas, que isso impacta lá na energia, e eu estou cuidando do planeta, eu não posso... Então, são pequenas atitudes que eu falo que geram impacto, e aí... Se eu quero engajar, eu preciso praticar. Eu não consigo ver isso, né? O líder tem que dar exemplo o tempo todo tem que estar reabastecendo, vou falar assim, né? Ele já sabe que o Sebrae é sustentável. Será que sabe? Quais estão sendo minhas atitudes? Gente, é comunicar sempre. Uma coisa que eu aprendi no trabalho de cultura, para mim ficou muito claro, viu, Gra? Que a gente precisa comunicar sempre o que a gente está fazendo, constantemente. Ótimo, Su.
Olha, Nádia, obrigado, já agradecendo, tá? Primeiro mundo lá do Rio. Obrigada pela presença das pessoas. Muito bom. Quero só responder rapidinho a Eliane Chaves, que fez ali uma colocação. Eliane, a BRH é uma marca que tem 57 anos. O não a gente já tem. A gente vai encaminhar a sugestão para a BRH, tá? Está aqui anotado. Ei, Nádia! Como é que a gente mede engajamento? Falando na ponta de negócios, a gente mede pelo NPS, gente. É notório. Quanto melhor o ambiente, melhor o clima, melhor o NPS, melhor a experiência do cliente, melhor o resultado financeiro. É claro que isso tem um ciclo, mas você consegue medir sim. Então, na ponta, NPS. Dentro da área de gestão de pessoas, a gente tem índice de retenção, a gente tem o clima, e tem uma coisa que é o feijão com arroz de todo recursos humanos. Absenteísmo. Para medir engajamento é gente dentro do trabalho, é presenteísmo. Quanto mais eu gosto da empresa que trabalha, menos eu me afasto dela. Isso é bem simples. Às vezes eu falo para os sócios da empresa, né? Eu digo assim, olha, nós não temos problema aqui, a gente não tem absenteísmo, as pessoas querem estar nessa empresa. Quando a pessoa não gosta da empresa, não tem engajamento, ela falta, ela não está lá. Então, de novo, gente, sabe uma coisinha simples? Você está medindo absenteísmo, as ações estão reverberando em resultado, você está pagando pelo trabalho, ele está entregando aquilo que ele precisa. Então, tem algumas coisinhas aí. Um líder consciente engaja muito uma equipe. A equipe faz o trabalho pelo líder, não pela empresa. Então, tem pequenas ações que a gente pode fazer que revertem em resultado. Muito bem, Nádia, muito bem. Excelente, gente. A gente tem que encerrar. Nosso tempo já está se acabando. né, gente? Se desse para ouvir vocês, eu queria ouvir um monte de Escreve aí, gente. Muito bom esse nosso bate-papo. Olha lá, que bacana. O Pedro perguntou do próximo evento. Próximo evento no dia 16 do mês 5 do mês que vem, tá? O tema vai ser governança para o agronegócios, trazendo boas práticas aí. Então, a gente vai mergulhar no G, né, do ESG aí, trazendo boas práticas que vão vir do agronegócio, mas que são aplicáveis a outros segmentos também. Então, todos os segmentos estão convidados a fazer parte. Eu queria reforçar o convite para vocês conhecerem o movimento, o Instituto Capitalismo Consciente. Ele verdadeiramente pode trazer também essa educação para dentro da empresa. Eu também tenho a BRH no meu coração, Nádia, né? Faz parte da minha história, do meu desenvolvimento. Sim. Sou muito grata à BRH também. Então, eu sei o quanto a BRH ajuda nós profissionais a sermos mais estratégicos, a termos uma cabeça, né, uma mentalidade aí de agentes de transformação, e fez parte da minha história, e faz parte da minha história. E eu queria agradecer de coração todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigada. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas como o Diego falou aí, muitas coisas a gente foi respondendo durante também o bate-papo, né? A hora que eu fiz a pergunta dele, ele falou algumas coisas já foram respondidas. Mas eu quero agradecer de coração todos que estão aqui. Quero agradecer muito especialmente a Nádia e a Suleima, que estão dedicando esse tempo delas, né, fora do horário de trabalho, como uma doação aqui para a gente, trazendo o seu conhecimento, trazendo as práticas, trazendo esse brilho no olhar, né, de verdadeiramente falar sobre o propósito delas dentro da área de gestão de pessoas. A gente sente que vocês são apaixonadas pela área, então muito obrigada. E eu também quero agradecer o time do Capitalismo Consciente Brasil, em nome do Gabriel, que está com a gente aqui. A minha líder querida, Karine, que é a líder do Capitalismo Consciente aqui de Cuiabá, que pegou na minha mão desde o início. Eu fui convidada no ano passado em um evento, nesse eu estou mediando, então ela pegou na minha mão, acompanhou desde o início, tirou dúvidas para eu estar aqui com vocês. Então, Karine, obrigada, você é uma liderança inspiradora. E obrigada a todo o time aí de conselheiros, que ajudou a divulgar, que ajudou a fortalecer esse movimento aqui. Estamos juntos, tá? Muito obrigada a todos. E a gente vai deixar todo esse conteúdo disponível no site do Capitalismo Consciente, tá? Então, quem não conhece o site, entre no site para conhecer, porque é bastante importante vocês olharem
até o histórico que tem de outros talks. Se você colocar lá ESG, tem muito conteúdo de ESG, então vale a pena. Eu falo que eu gosto de maratonar. Eu gosto de maratonar as páginas do Capitalismo Consciente, da ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, da BRH. Eu falo que são fontes seguras aí de conteúdo de qualidade. E quando a gente pode maratonar coisas boas, vale a pena. Combinado? Muito obrigado, gente. Obrigada mesmo. Até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Coloca à disposição, viu? Obrigada, Boa noite. meninas. Obrigada.